É muito interessante o que vai acontecer aqui agora, que é uma entrevista para o blog Futebol Detalhe e o Dia a Dia no Detalhe. Bom, o Futebol Detalhe lida, obviamente pelo nome, com futebol, tá? O Dia a Dia no Detalhe fala com os brasileiros. Todo brasileiro vai ser entrevistado, pretendemos entrevistar vários brasileiros no Dia a Dia no Detalhe. Então nós vamos distribuir essa entrevista para esses dois blogs. Estamos aqui com Ricardo Cavalcante. Obviamente, né, pela camisa, um torcedor do Clube Náutico Capibaribe, né, que é um clube de Pernambuco, né, para você que não conhece, tá? E ele vai falar muito melhor do Náutico do que eu. Então eu iniciarei a entrevista da seguinte forma, Ricardo. Para que nós possamos conhecer um pouco de você, tá? E é muito interessante essa parte da entrevista, que é você por você. Por exemplo, nós temos técnicas de entrevista. Uma delas é eu pegar um briefing e ler alguma coisa sobre você, já pego ali no Facebook, pego na internet e tal, não sei o quê. E a outra, o público pode te conhecer e sentir, por exemplo, quem você é, a partir do momento que você fala de você. Tá? Então eu queria que o Ricardo Cavalcante, para iniciar a entrevista, falasse do Ricardo Cavalcante. Bom, Arandi, a pessoa falar de si próprio não é uma tarefa das mais fáceis, não, né? Poxa, agora você me botou meio uma saia justa. Eu não sei, eu sou uma pessoa comum, um brasileiro, um nordestino, não sou discriminado por ser nordestino. Tenho o privilégio, eu não gosto nem de falar isso porque parece presunçoso da minha parte, eu acho meu time tão melhor do que os outros, então eu não gosto muito de falar que sou alvirrubro, porque eu acho que é uma coisa assim, parece que eu estou querendo me exibir, querer ser melhor do que os outros, mas a minha alvirrubrice é uma coisa realmente bem latente da minha pessoa, apesar de eu ter vindo morar em Brasília ainda garoto, também tenho uma pernambucanidade muito latente. Já voltei a morar em Pernambuco em algumas oportunidades e sempre retorno a Brasília. Eu acho que Brasília realmente é um dos melhores lugares que eu conheci. Eu conheço alguns países, alguns estados, melhor para morar. É uma cidade muito tranquila. Agora, gosto muito da minha terra, gosto muito das raízes da minha terra, gosto muito da comida da minha terra, das músicas da minha terra. Eu gosto muito dessas coisas e só tem um time, que é o Náutico. Pegando esse gancho, porque, na verdade, você vai sentir que a entrevista se desenvolve conforme sua resposta. Nós temos dois ganchos aí. Nós temos o gancho do amor pela sua terra, e isso a gente vê muito latente também nas nossas viagens que nós fizemos. Nós não vimos isso latente em Pernambuco, assim, em todas as pessoas. Nós vimos, por exemplo, no Messias Tavares, que é um pernambucano que realmente ama a sua terra, no Maurício Melo Júnior, que estuda a sua terra. Nós vemos naquele famoso, o poeta, né, que declama, Ariano Suassuna, que realmente fala da sua terra. Estamos vendo em você. Eu queria falar desses dois temas. Primeiro, esse seu amor à terra, que eu vi muito no Rio Grande do Sul e no Pará. Eu vejo essa coisa, inclusive a própria Bahia também consome a sua música, tá? Esse amor à sua terra, eu queria que você falasse um pouco e vou te dar algumas trilhas para falar sobre isso. E o segundo, obviamente, nós vamos falar do Náutico. Tá? Bom, no Rio Grande do Sul, em qualquer evento, você tem que cantar um hino do Estado. Tá? Isso é uma lei estadual. Tá certo? No Pará não acontece isso e na Bahia acontece um consumo que você pode ver através do mercado fonográfico, é um consumo enorme da música baiana. Pernambuco, me diga como é que Pernambuco, para o país, é um estado que realmente se admira, que os pernambucanos admiram Pernambuco. Tem o carnaval, né, que é o carnaval cultural, e fale aí sua ideia. Você conhece talvez muito melhor Pernambuco do que eu, apesar de eu também ser pernambucano, mas vim para cá muito cedo, para Brasília, tanto que tenho dois times, né? Eu tenho o Clube Náutico Capibaribe e o Fluminense, não é? E eu queria que você falasse sobre isso agora. Pernambuco. Como é que você sente que o pernambucano ama a sua terra e depois que você falasse, obviamente, do seu amor por Pernambuco? Em relação a... Fazendo um paralelo com o Rio Grande do Sul, eu já ouvi até essa expressão de que o gaúcho seria o pernambucano a cavalo, ou o pernambucano seria o gaúcho montado no jirico, porque
tende mais a essa coisa de terra, essa coisa telúrica lá em Pernambuco também. Pernambuco é um estado que, se você pegar a história de Pernambuco, os movimentos insurgentes de Pernambuco são, para quem é historiador, são muito mais importantes do que qualquer outro estado do país. É o estado do país, a província de Pernambuco, que mais teve movimentos nacionalistas, né? A Confederação do Equador e a Insurreição Pernambucana são dois ícones desses, que foram realmente. Pernambuco, em 1817, fez independência antes do resto do Brasil, porque quando foi para lá enviado Jerônimo Mendonça Furtado, ele já não governava nada. Já se fazia trovas naquela época de governador governado. Quer dizer, é um estado que tem uma independência e tem um bairrismo, realmente é muito forte isso nas pessoas. Em relação até ao hino de Pernambuco, eu aprendi a cantar o hino de Pernambuco quando eu estava no colégio, ainda no Colégio Nóbrega. E hoje, Anand, o hino de Pernambuco também é obrigatório nas cerimônias também, como é o do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso foi desde a época do Jarbas, quando o Jarbas era governador. Então, você vê as partidas de futebol, se toca o hino de Pernambuco, e inclusive se toca também o do Brasil, mas se toca o hino de Pernambuco. Quer dizer, então, existe isso também muito forte lá no estado de Pernambuco. A cultura de Pernambuco, você vai dizer assim, olha, mas o frevo tal não é uma música que o pernambucano consuma cotidianamente, é uma coisa mais reservada à época do carnaval. Verdade. Isso eu acho até que é uma falha que nós temos lá no estado de Pernambuco, de consumir o frevo sazonalmente. No entanto, nós consumimos o forró quase o ano todo. Claro que tem o ápice na época junina, né? Na festa junina você se consome muito forró, que é uma coisa muito típica de lá. O interessante de Pernambuco é o seguinte, no começo do ano você dá espaço para aquelas manifestações culturais, você que é um homem ligado à cultura sabe bem disso, o reisado, a ciranda, essa época de janeiro, essa coisa, começa a ciranda, essa coisa, depois vem o frevo, com o maracatu. A parte de pastoril na época de janeiro também. Você tem todas essas expressões culturais que, ao longo do ano, vai tendo o seu espaço. Eu me lembro que no começo, acho que, salvo engano, em março ou abril, tem concurso de repentistas também, que é uma outra coisa cultural da parte mais do interior do estado. Falando da terra do meu pai, lá de Nazaré da Mata, tem o caboclo de lança, como chama, o maracatu rural. Enfim, o Pernambuco é um estado absolutamente rico em cultura, e eu acho, assim, eu faria assim até um certo parênteses na tua primeira assertiva. O baiano, ele tem uma música muito boa, ninguém pode questionar, mas é uma música muito mais comercial do que uma música com identidade regional. Você vê, esse axé music é uma música para vender. E se consome o axé music no Brasil todo. A música pernambucana, o último grande movimento, o Mangue Beat, é uma fusão de ritmos nacionais, um negócio de uma riqueza espetacular, onde você resgata o maracatu e torna o maracatu palatável para todo o país. Que quem diria que aquele batuque primitivo, que são os batuques africanos, conseguiria se tornar uma música que hoje a garotada ouve e curte tanto. Não é? Que começou com o Chico Said, o falecido Chico Said, mas continua lá no Pernambuco ainda. Então, é forte, e aprendi agora, eu não sabia da questão do hino, não sabia, tá? Aprendi agora. A tua posição, a tua colocação sobre a música baiana é pertinente, inclusive tem um movimento hoje na Bahia, feito por políticos baianos, onde eles estão querendo restringir, eles estão achando aquele tipo de música que desqualifica a mulher, tá um negócio absurdo. É um movimento dos políticos mulheres, ou seja, das mulheres que são tem uma senadora, tem deputadas e tal, fazendo o movimento. Tá muito interessante o que tu colocaste. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, culturalmente, realmente, Pernambuco se destaca, toda a tua resposta se posiciona, tá, na área cultural. Tá? Agora vamos falar politicamente. Tá? Politicamente, nós temos hoje o governador de Pernambuco com uma aprovação brutal, inclusive vários jornais falam que é um virtual candidato a presidente, tá? Pelo menos tem se destacado no país para tal. E depois vamos conjugar política, cultura e futebol
que eu quero saber, por exemplo, o destaque na história. Parece que o Náutico teve um período, ganhou de 5-2 do Santos, de Pelé. Tem coisas assim que eu acho que o nosso público tem que aprender. Nós estamos aqui com uma chance de aprender com você muita coisa. Eu mesmo aprendi sobre o hino de Pernambuco agora, né? E sou pernambucano, e não sabia de nada disso. Eu acho que a coisa melhor que tem, estava falando outro dia, essas entrevistas me ensinam muita coisa. Eu tenho mantido contato com muita gente de diversas áreas e tal, e tenho aprendido muito. Acho que o Jô Soares sente isso também, sabe? Então eu queria que você falasse da área política, se Pernambuco é um destaque ao longo da história e atualmente, se quiser falar, se não quiser falar também não fala, da área cultural, você já falou, deu uma aula agora aqui, e o futebol, se destaca Pernambuco nacionalmente, porque você já disse no início que você é um apaixonado pelo melhor time do mundo, que é o Náutico. Então eu queria que você colocasse tudo isso agora. Em relação à política, eu realmente, assim, eu não vou dizer que eu vou passar nessa, mas eu diria o seguinte: Pernambuco, historicamente, sempre teve destaque na política nacional. Curioso é que nunca fez um presidente da República. O pessoal fala, não, o Lula é pernambucano. Ele é pernambucano de nascença, não de, vamos botar, de DNA político. O DNA político dele é da do ABC paulista. Agora, Pernambuco teve um vice-presidente recentemente, o Marco Maciel, que foi durante 8 anos. Pernambuco, meu Deus do céu, se a gente for... Um dia desse, vou dar um dado até curioso, porque como eu trabalho no Ministério da Agricultura, eu fiz um levantamento um dia desse, foi o estado que deu o maior número de ministros da Agricultura, foi Pernambuco. Aí é uma coisa curiosa, sendo que o último deles foi Moura Cavalcante, lá nos idos de 72. Quer dizer, mesmo do meado da década de 70 para cá, praticamente o Ministério da Agricultura ter ficado entre gaúchos, paulistas, goianos e mineiros, Pernambuco ainda continua como o estado que deu o maior número de ministros da Agricultura. Isso é um dado na política assim, que eu acho bem interessante. E os políticos de Pernambuco são vários que estão em destaque atualmente, no cenário atual, no cenário... Vamos falar de quem? De Joaquim Nabuco, vamos falar... Tem tanta gente importante que eu acho até que eu preferia não falar muito, não, porque de repente eu falo de uma maneira muito apaixonada de algum deles, aí parece ser até que eu estou querendo dizer... Mas isso é muito importante, porque a pessoa que está nos assistindo, está assistindo exatamente uma pessoa apaixonada pela sua terra. Isso é muito legal. Você está entendendo? Eu acho que o pernambucano que está assistindo está feliz, mas de repente a pessoa de Goiás está dizendo, olha, preciso estudar mais esse estado, preciso ir lá. Você está entendendo? Então eu queria realmente que você falasse da sua forma, do seu jeito, né? E agora, se você quiser entrar um pouco agora no futebol, né, seria uma... O Náutico é uma coisa, assim, vamos botar assim, é um dos pontos assim, que mais latentes da minha pernambucanidade. É o time que eu torcia quando era criança. Eu comecei a torcer para o Náutico, eu fui criança na década de 60 em Pernambuco, e foi um período áureo da história do Náutico, né? Nós conquistamos uma série de 6 títulos consecutivos, coisa que nunca foi igualada, e por nenhum outro time do estado. É um negócio interessante, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem o Internacional e o Grêmio já conseguiram decacampeonatos, mas são 2 times praticamente que alternam, ou é Internacional ou é Grêmio. Em Pernambuco são 3. E você conseguir 6 vezes consecutiva ser campeão sem nenhum dos outros 2 conseguir interromper esse ciclo é um negócio extraordinário. Então isso foi uma coisa que é a idade que a gente começa a escolher um time, que é exatamente na infância, no começo, não sei exatamente, eu não sou psicólogo, na 2ª, 3ª infância, mas nessa fase da vida ali, quando você é garoto, e aquilo ali marca para você. Eu acho um negócio fantástico, porque eu acho que é o amor mais puro que um ser humano pode ter por um time de futebol. Porque você gosta da sua mãe porque, efetivamente, ela lhe dá alguma coisa. Você gosta do seu filho, da sua filha, do seu filho, porque é um instinto mesmo. Da sua mulher também é uma troca. Agora, de um time de futebol... é até banal, é maluco isso. Você gosta de um time porque gosta e gostando mesmo. E você é tremendamente passional nesse seu gostar. Você é capaz de brigar na rua, de xingar, enfim, de você fazer tolices que você não faria por coisas normais na vida. Então o Náutico entrou na minha vida dessa maneira. E, bom, eu vim para Brasília, então... esqueci um pouco, porque aqui em Brasília a gente vive muito submerso na mídia sudestina. Infelizmente, a gente não tem uma mídia brasileira. A gente tem... Mídia sudestina.
É interessante. Esse é um ponto que a gente pode até explorar também, Anand, porque é muito fácil, qualquer coisa se fala, não, fulano é nordestino, como se o Nordeste fosse um estado único, fosse uma coisa só. Agora, quando se fala no Sudeste, não, isso aqui é o Rio de Janeiro, isso aqui é o... Eu prefiro falar, são os sudestinos. Para mim é tudo igual também. Se o Nordeste é tudo igual, meu Deus do céu, a pessoa que achar o Piauí igual a Sergipe ou o Ceará igual a Paraíba precisa estar com... Deixa eu te fazer uma pergunta só explorando um pouco esse tópico. Quando você vê, por exemplo, eu me lembro bem daqueles JABs, Jogos Estudantis Brasileiros, tá? E eu ia assistir uma equipe do Nordeste contra um São Paulo, eles diziam assim, olha, os meninos diziam, se a gente perdemos só de 3, você está entendendo? Então a minha pergunta para você vai nessa linha. Por exemplo, hoje tem aqui em Brasília, que é o liquidificador de tudo, tá? Vamos dizer, liquidificador de tudo, quando eu digo é porque tem de todas as regiões. Nós temos essa dicotomia do nordestino ou então do Rio, São Paulo e tal. Mas não é o próprio, infelizmente, a própria criança, o próprio povo, que quando vai jogar... eu me lembro que eu jogava assim, eu falava assim, por que a gente vai perder de 3? Eu quero é ganhar. Você está entendendo? Eu tive agora um exemplo de um filho de um amigo meu no Pará, onde ele foi para a seleção brasileira. Você entende? Porque ele tem um pensamento de que quer ganhar. Ele não quer perder de pouco. Você entende? Então você não acha que esse problema também vem desse próprio posicionamento do povo nordestino com relação ao seu estado? Em parte, sim. Eu não acho que tanto assim. Em parte, eu diria que sim. E aí eu pego emprestado uma frase, que de vez em quando eu uso essa frase, do Caetano Veloso, que é outro nordestino, baiano nordestino, numa música da Tieta, que ele fala, nesta terra a dor é grande e a ambição pequena. Eu acho que talvez isso tenha a ver com esse contexto. O povo nordestino talvez... Mas, assim, isso a gente vê mais forte, Anand, no pessoal no interior, o pessoal mais humilde. Se você vai ao Recife, conversando com o pessoal no Recife, ele é mais... guerreiro, ele é mais revoltado com isso. E o bairrismo, quando você fala lá no começo, a gente comparando um pouco o bairrismo do gaúcho com o do pernambucano, é muito parecido, notadamente na parte litorânea. O pessoal tem um apego muito grande à sua terra, ele acha ainda aquela alcunha de Leão do Norte, aquilo é muito forte para o nordestino, para o pernambucano. Então a gente está separando. No interior a gente sente isso, na capital não, mas esse termo, essa expressão, continuando a explorar a mídia sudestina. Sim. Né? Então, quando se fala em mídia, né, a gente sempre fica preocupado, né, com essa coisa toda, ainda mais agora, quem vai ver esse vídeo, a gente nem sabe quem vai ver, nós vamos colocar na internet, e a internet é um mundo aberto, né? Então, quando você usa essa expressão mídia sudestina, você entende? Por exemplo, a gente vê que o torneio de futebol estadual não passa. Não passa. Tá certo? Não passa. Então, a gente vê que passa Rio, passa São Paulo, passa Minas, parece que passa mais ou menos, e aí vem Rio Grande do Sul assim, quase nunca, né? É Rio e São Paulo, né? Então, o que é isso, hein, Ricardo? Como é que a gente muda isso? Coloca teus posicionamentos, você está no meio, você está aqui no centro. Eu vi outro dia que um senador da República, que torce para o Náutico, assiste vários jogos lá na confraria, não é? Então, coloca alguma questão. Está ruim para ti aí? Não, está ótimo. É porque eu me cocei aqui na coisa, porque esse tema aí realmente... Aí você agora está me catucando numa coisa que é forte. De fato, Anand, isso é um negócio muito sério. Televisão é Rio, São Paulo. Mais nada que passa. Pay-per-view... Se você quiser assinar o campeonato de algum estado, você consegue assinar do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e ultimamente estão fazendo também do Paraná e de Santa Catarina. Do Nordeste, nenhum. Por que eu falo mídia sudestina? Só vi aí estado. Bom, ainda pode estar o Sul também. Só tiraram o Espírito Santo para salvar dessa guerra. O resto tudo para baixo, como se o Brasil começasse do Trópico de Capricórnio para baixo. O que é uma grande estupidez. Em relação ao Nordeste, quando aparece... Bom, às vezes passa um jogo na TV aberta de um time...
se nós subirmos, e vamos subir para a primeira divisão, você vai sentir isso. Você, como torcedor do Náutico, vai jogar o Náutico e o Flamengo. Nada contra o Flamengo. Aí o que acontece? Você passa a se sentir, por conta dos narradores que falam, um argentino. Eu fico me sentindo que eu sou o terrível inimigo que precisa ser destruído pela voz daqueles narradores. Quer dizer, é um negócio absurdo. Eu estou dentro do meu país, eu estou dentro da minha casa. Esse cidadão que está falando essas coisas, que o nosso Flamengo, que o nosso... Eu falei Flamengo, podia ser Vasco, Corinthians, Fluminense. O que fosse, Fluminense. Agora, estão invadindo a minha casa e arranhando meus ouvidos com um negócio desse. Eu estou falando do meu time, meu Deus do céu. Eu pago imposto, eu sou cidadão, eu não aceito isso. Por isso que eu digo, é mídia sudestina, e aí a gente poderia ter até uma conversa muito mais profunda. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma imprensa nacional, nós temos imprensas regionais inchadas. As grandes redes de telecomunicação estão no Rio e São Paulo, e são redes do Rio e São Paulo, fazem um bom papel de cariocas e de paulistas. Uma pergunta, o nosso país... como boa parte do mundo, e agora há um questionamento sério que se iniciou em Nova York, nos Estados Unidos, e está se proliferando pelo mundo com relação ao capitalismo. Mas então, se a gente abre uma pay-per-view, tá, com um campeonato pernambucano, me parece que essa pay-per-view, a NET, é da Rede Globo, me parece. Teria retorno financeiro para a NET, isso? Você acha que teria? Veja só, qual é a maior renda de público, de presença de público das 4 séries do Campeonato Brasileiro? Lá na Série D, Santa Cruz. Está botando mais público do que Flamengo, de que Corinthians, de que todo mundo. Por que será, hein? Por que será que as pessoas torcem para Flamengo, Corinthians e outros tantos times? É porque as cores são mais bonitas, são mais vibrantes? Não, é porque se empurrou de goela abaixo, as pessoas têm que torcer para o time do Rio e de São Paulo. É muito mais fácil para grandes emissoras de televisão a gente restringir um campeonato a 20 clubes, como se o Brasil fosse a Espanha, que você pode ter ali 20 clubes num universozinho. A Espanha é do tamanho do quê? Da Bahia, da Amazônia, sei lá do quê. É um estado que é uma fração do Brasil. Agora, um estado do tamanho do nosso país, é complicado você ter 20 clubes e você ter que imputar que as pessoas têm que torcer para 2 ou 3 unidades da federação. Então, uma sugestão seria que, pelo menos, existem alguns estados, a gente poderia citar alguns, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia tem um bom futebol, Pernambuco, ou seja, deveria existir um canal para cada estado para difundir o futebol desses estados, o campeonato estadual. E você acha que esse canal seria pago pelas pessoas que desejam pagar, né, e assistir o campeonato daquele estado, e aí as emissoras teriam o seu investimento, que não é tão grande em termos de colocar câmeras e até limitar câmeras, é um negócio pequeno, não é? Seria isso? Ou seja, a gente poderia botar vários estados, o Brasil o Brasil não é Rio e São Paulo, né, e tal. É isso a sugestão para melhorar isso? Eu não sei se exatamente essa, mas isso seria possível. É possível você passar. O Pará, meu Deus do céu, o Remo e o Paysandu acabaram com o futebol do Pará. Por quê? Porque estão um na Série D, outro na Série C. Ninguém dá mais valor. Agora o povo lá do Pará tem que torcer para time do Clube dos 13, lá, dos 16, sei lá do quantos são. É um negócio de maluco. Tem que ser time do Rio ou de São Paulo. E daí você vai destruindo até um pouco essa coisa de terra das pessoas, de identidade com o que é seu. Isso, Anand, provoca aquela outra questão que você falou há pouco. As pessoas passam a perder o amor por si própria. Porque as suas identidades, a sua cara, que é o seu time, é a música do seu lugar, é a sua terra, passa a ser uma coisa desprezada. O bom é o do gaúcho, o bom é o do sudestino, o bom é o do carioca. O sotaque correto de falar é o sotaque carioca. Agora, se você põe alguma novela aí da televisão, sem falar em nenhuma emissora, falando sotaque nordestino, normalmente é no sentido cômico, é engraçado. Nunca é a coisa como um fato que existe, pô. Nós somos nordestinos, então a gente fica até com vergonha de ter sotaque de nordestino. É um negócio de maluco. Gente, nós estamos com 26 minutos, então essa é a primeira parte. Vocês viram que temos muito para aprender com esse entrevistado, que é o Ricardo Cavalcante. Fala muito da sua terra, fala com propriedade, com conhecimento, e daqui a pouco a gente volta na parte 2, tá? Para que não fique tão pesado
essas partes para o upload que a gente tem que fazer para o YouTube e depois disponibilizar no blog. Tá? A gente volta com a parte 2 daqui a pouco e não perca, hein? Você está vendo aí que a empolgação dele... por que ele está empolgado e que ele fala de tal tema? Porque sabe e conhece. Então, na parte 2, vamos explorar mais esse cara, vamos ver o que ele tem a dizer. Obrigado.